Eu quero agradecer ao pessoal aí que vai participando e dando opinião com a gente. A gente, quando vem para o programa, a gente já vem com a pauta pronta. Às vezes surgem outros assuntos e a gente vai levando os outros assuntos, até por uma questão de conhecimento das pessoas que fazem parte aqui do programa, que desconhecem os temas, né? Então a gente pode entrar em outros assuntos. Mas eu quero agradecer muito o pessoal que está falando aqui, para a gente falar sobre pote, sobre iluminação pública, que nós vamos falar agora sobre iluminação pública, que está havendo... Tem problemas sempre, né? Que você paga por uma iluminação pública que você não tem, em muitos casos. Mas aí a gente vai explicar isso direitinho. Eu queria botasse aí na tela, a gente tem um trabalho aí falando sobre arte e iluminação pública. E é o assunto que a gente está entrando agora, André. Pode colocar para a gente aí? Tá aí, ó. Iluminação pública para Teresópolis, arrecadação e gastos de janeiro a agosto de 2023. A Prefeitura recebeu em 8 meses R$12.185.218. Quer dizer, são mais de 12 milhões. Ficou com a Enel, a Prefeitura paga a Enel R$3.900.000. Por aluguel e serviços, R$2.900.000. Lâmpadas e luminárias, R$1.400.000. Sobrou cerca de 4 milhões. Né? Então, repetindo, a Prefeitura recebeu R$12.185.218 e pagou a Enel R$3.900.000, sendo R$2.900 de aluguel e serviços, e mais R$1.400.000 na compra de lâmpadas e luminárias, sobrando cerca de 4 milhões, e as pessoas, inclusive, aqui reclamando que não tem iluminação pública. José Carlos Faria. Não tem iluminação pública, ruas praticamente totalmente no escuro, mas as pessoas que estão morando naquela rua pagam iluminação pública. Não tem como, a lei não isenta essa pessoa de pagar iluminação pública. A gente acha injusto, né? E eu acho que é realmente injusto, mas a lei diz que como ele passa em ruas que estão iluminadas, ele tem que pagar iluminação pública, que é uma coisa injusta. Eu cheguei a apresentar um projeto uma vez, quem morasse a 100 quilômetros de um ponto de iluminação pública, a 50 metros, aliás, de um ponto de iluminação pública, não deveria pagar, mas não foi avante, não adiantou, porque a legislação diz que todo cidadão que mora, paga a conta de luz, ele tem que pagar a iluminação pública, ele está usando de alguma forma. Se ele for no centro da cidade, ele usou a iluminação pública do centro da cidade. Isso é o que diz a lei. Agora, o que me parece que está acontecendo também, que aí é mais injusto ainda, é não ser o morador residencial e nem industrial ou comercial. Por exemplo, o produtor agrícola, rural, que tem a bomba elétrica, essa conta não pode ter iluminação pública. Porque como que vai ter iluminação pública para uma bomba elétrica, para um motor elétrico? E já chegou a informação que isso estava acontecendo. Se estiver acontecendo, isso aí é um desvio de função e não tem nenhum objeto que possa justificar uma bomba elétrica pagar iluminação pública. Né? Eu até vou procurar saber se realmente tem para comprovar isso. Mas a iluminação pública está para todos, moradores, para a indústria, para o comércio, embora a rua dele, às vezes, não tenha iluminação pública, não tem braço de luz e ele paga por obrigação porque a lei diz isso. É muito injusto. Ô pai, essa sobra, 4 milhões, a Prefeitura pode fazer o que com esse dinheiro? Olha, então, primeiro complementando a informação do Faria, para as pessoas entenderem, essa questão da iluminação pública, ela sempre gerou muita polêmica. Pelo cidadão comum, as pessoas entenderem assim, eu pago, antigamente chamava de taxa de iluminação pública, hoje em dia é contribuição de iluminação pública. E por que essa mudança? Porque na administração pública entende-se que taxa, quando se cobra taxa, ela deve haver uma contrapartida. Então, por exemplo, se eu quero criar uma taxa do lixo, você consegue individualizar a prestação do serviço com uma pessoa. Então, a taxa do lixo, eu boto meu lixo, recolho meu lixo, eu pago aquela taxa por aquele serviço. No caso da iluminação pública, por não haver esse tipo de contrapartida, eles modificaram o nome, né, e não é o município, isso é federal, e passou a se cobrar contribuição de iluminação pública. Por quê? Ela é voltada, cada cidadão, a contribuir
com pagamento de iluminação pública pelos prédios públicos, prefeituras, hospitais, postos de saúde, ruas, né? Então, assim, a pessoa, na verdade, ela não paga a contribuição, não é para ter iluminação na sua rua, e sim pelo um conjunto todo que o município, né, utiliza. E ali nas contas ali que ficou mostrada, a prefeitura paga, se eu não me engano, ali 3,9 milhões à Enel, e esse valor provavelmente se refere a consumo de energia nas repartições públicas, nas vias, né? E paga. Esses 4 milhões que sobra, Hélio, que foi a sua pergunta... Bota na tela aí outra vez, André, por favor, o banner. Ele vai, na verdade, para a fonte 00. A prefeitura pode gastar com o que ela quiser. Ela pode gastar, né? Pode, ela pode. Ela não é vinculada a nenhuma outra fonte, entendeu? Ela não é vinculada, mas a necessidade da prefeitura com a iluminação pública seria para pagar o consumo de energia que gasta com a lâmpada acesa, e tem muita lâmpada que não está acesa que a prefeitura paga. O que tiver instalado, mesmo que a lâmpada esteja queimada, a prefeitura está pagando aquele ponto de iluminação pública. Então é para pagar consumo de energia, e antes, quando não tinha empresa contratada para isso, ela servia para pagar a mesma empresa de distribuição de energia, manutenção, ampliação de serviço. Hoje, a prefeitura paga o consumo à empresa de distribuição de energia e paga manutenção, novas instalações, ampliação a uma empresa contratada para fazer esse serviço. Então, o gasto é esse. Não precisa ter lucro na iluminação pública. A iluminação pública tem que cobrir isso. O consumo de energia, ampliação, novas instalações e os próprios do município, posto de saúde, escola, prédio. Nesse caso ali, né, o quadro está aí na tela, você vê, vai pagar 3,9 milhões a Enel, aluguel e serviço 2,9 milhões e lâmpadas e luminárias 1,4 milhões. Sobrou 4 milhões. Eu creio que esses 4 milhões, se tivesse no 0 a 0, Hélio, eu creio que até poderia justificar a prefeitura nas falhas ainda de iluminação que tem nas ruas. Mas como tem uma sobra, né, a prefeitura poderia, por prática, utilizar isso e promover benfeitorias, principalmente nas comunidades mais carentes que falta esse tipo de serviço. Benfeitorias de iluminação. De iluminação, claro. Até porque o prefeito, desde que assumiu, ele amplamente, né, publicou o Tereled, que estava modificando toda a iluminação do município, trazendo economia para os cofres públicos e pelo que está aparecendo aí, já que está tendo lucro, realmente houve economia, mas aí essa economia ela deveria ser voltada ao benefício da população, justamente nessa questão de energia, de benefício na iluminação, nos bairros. Tem ruas aí que são muito escuras. O Paim coloca, justifica por quê? Esse gasto ele está sendo um pouco exagerado, porque está tendo lucro, não teria necessidade. Porque a iluminação pública, alguns anos atrás, aí não é da tua época, pai, mas era uma questão de embelezamento, de turismo, de embelezamento. Hoje não. Hoje a iluminação pública, o principal objetivo é a questão de segurança. Sim, então faz parte da segurança. Sim. Né? Você tem hoje alguns bairros ali que você entra, que ainda é aquelas lâmpadas antigas, amarelas, aquela que fica meio acesa, meio apagada. Então, assim, com essa economia que o governo conseguiu com a troca das lâmpadas, substituição por LED, que realmente são lâmpadas muito mais econômicas, e já que está havendo esse superávit, aí, vamos dizer assim, no faturamento junto à Enel, eles deveriam utilizar. Até porque, Hélio, vou fazer um ressalvo aqui em relação a lucro. Assim como acontece no estacionamento, nas privatizações que o governo tem feito, a prática, a administração do município, a gente já falou aqui outras vezes, ela é extremamente voltada a uma visão empresarial. Né? A gente já falou isso aqui outras vezes. Exatamente. Então, ela visa arrecadar. O governo Vinícius é um governo que visa extremamente a arrecadação. O que está faltando para ele agora ainda é o espírito público de entender que essa arrecadação, que prefeitura, que administração pública, não é para dar lucro. O que ela consegue arrecadar, ela tem que reverter em prol da população. É aquilo que a empresa privada não tem obrigação de fazer, que é o social. Porque o social é a obrigação da empresa pública, de prefeitura, de governo de estado, da União. Agora, a empresa privada não tem essa obrigação, embora algumas façam. Mas ela não tem essa obrigação. Isso já dizia lá o ex-presidente lá do Uruguai. Empresa privada, ela quer arrecadar, aumentar os lucros dela no final do ano, ela divide entre seus sócios.
que é né, a atividade empresarial, o objetivo final é essa, que o sócio tenha lucro, para que no final do exercício ele divida aquele lucro entre os sócios, mas a administração pública não funciona assim. Ele não pode, inclusive, sob pena até de responder, depois o Tribunal de Contas até condenar as contas dele, vamos supor, chegar no final do exercício, eu tenho aqui, economizei, sei lá, 100 milhões, está lá, aplicado. Mas é que esses 6 milhões é para quê? Para pagar devedor? Beleza, está condicionado. Não, está sobrando, está todo mundo em dia, não devo ninguém, e esses 100 milhões é sobra. Ele não pode fazer isso. Esse dinheiro tem que ser aplicado na administração, ele tem que ser revertido em benefício da população. Não pode. Tanto é que a lei orçamentária, quando ela é aprovada, quando o município apresenta uma lei orçamentária na Câmara, ela tem receita e despesa fixada no mesmo patamar. É o mesmo valor. E tem uma coisa, Érico, que a população não sabe, assim como na passagem de ônibus, que fulano é isento, mas alguém paga para ele andar. Então a iluminação pública, a energia elétrica também é. Na sua conta de luz, a energia é uma média, né, que tem uma perca de 15%. 15% é a transmissão, transporte da energia, quem faz gato, desvios, isso tem 15%. Tanto com 15% está na média, não pode estar com 30%, com 40%. As empresas sabem que tem 15% de perca. Essa perca é colocado na tarifa de quem paga. Sim. Quem paga a conta de luz está pagando aquele cara que desvia. A gente paga pelo gato. Isso aí está sendo pago. Não, aí entra a época de seca, vem a bandeira vermelha e vai aumentando. Quer dizer, no final das contas, o consumidor fica sempre onerado, né? E o benefício mesmo custa chegar. Isso. Fernanda, a sua pergunta é pertinente, mas eu mesmo te explico isso aí, o Paí também. É diferente. A prefeitura ela não pode ter lucro. É diferente o dinheiro, é diferente da Câmara. A Câmara devolve o dinheiro. A Fernanda está perguntando aqui, e aquele dinheiro que a Câmara sempre devolve à Prefeitura. Vou explicar para ela, Fernanda. Um lucro da Câmara? Não é. Então, Fernanda, o que acontece? Constitucionalmente, a Prefeitura ela tem que repassar, que a gente chama de receita corrente líquida, né, que é uma apuração feita do que a Prefeitura arrecada, não é sobre todas as verbas que a Prefeitura recebe, é sobre essas receitas, 6% ela passa esse valor para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo. Independente do número de vereadores. Independente do número de vereadores. Então, é uma transferência constitucional obrigatória. Se o prefeito, inclusive, deixar de fazê-la, ele pode sofrer uma cassação por isso, né? Porque a Câmara Municipal ela não tem arrecadação própria. Então, ela recebe esse dinheiro arrecadado do município, né, para o funcionamento do Poder Legislativo, que é um poder fiscalizador, e aí, dentre as despesas da Câmara Municipal durante o ano, se esse valor que ela recebeu for maior do que a Câmara teve necessidade, ou porventura a Câmara não utilizou todo esse dinheiro, e sobrou, a Câmara não pode ficar com esse dinheiro, ela tem que promover a devolução ao município, entendeu? Então, assim, quando ocorre que a Câmara utiliza todo o dinheiro repassado no final do ano, não tem problema nenhum. Mas se sobrou dinheiro, se a Câmara não utilizou toda a verba recebida, ela promove essa devolução para o município e o município pode gastar esse dinheiro conforme quiser. Eu não sei se ainda tem, pai. Quando gasta mais do que o orçamento da Câmara total, não consegue pagar no final do ano alguma coisa e bota a verba de exercício anterior no orçamento. Mas eu usava uma prática, não sei, a equipe técnica, a gente utilizava, por exemplo, se eu tinha um orçamento de 4 milhões total, eu fazia um planejamento dos 12 meses, mas em cada mês eu pedia o que era necessário. Precisa de 600 mil reais esse mês, pediu os 600 mil reais. Precisa de 650 mil reais no mês seguinte, fazia orçamento e mandava para a prefeitura dentro do que eu tinha de Poderia total. até usar menos. Porque a gente dividia em 13 vezes, 12, 13 vezes, então eu não conseguia devolver, porque eu pedia estritamente o que eu precisava para gastar aquele mês. Então não sobrava para devolver, embora não gastasse o orçamento todo. Entendeu? Eu pedia o que era necessário. Sim. Então nunca sobrava para devolver, porque eu não pedia aquilo que era o orçamento total da Câmara. Porque também a Prefeitura, a gente divide por 12 e 13, mas se ela quiser, no início de janeiro, fevereiro, mandar todo o orçamento da Câmara de uma vez só, pode mandar. Isso não está proibido dela mandar o valor total. A Câmara tem direito a
18 milhões durante aquele ano. Se ela quiser em fevereiro ou março e combinar com o presidente da Câmara de receber de uma vez só, ela manda e a Câmara vai ter aquele dinheiro para gastar durante o ano. Mas normalmente faz mensalmente esse pedido de verba para a Câmara. Perfeito. Olha só, a gente já vai trocar o assunto. Já já nós vamos falar sobre o que aconteceu essa semana na Câmara. Vamos ouvir aqui 4 vereadores e eu quero ouvir a opinião do Faria e do Rangel sobre os acontecimentos da Câmara. Eu trabalho com o Rangel, gente boa. Do Paim, né, que eu estava lendo aqui, o Rangel. Quero ouvir o Paim. E a gente vai falar sobre comissão processante. As pessoas ainda têm dúvidas, né? São 3 dúvidas. O que é comissão processante, o que é CPI e o prefeito vai ser afastado, vai receber o impeachment? São coisas diferentes. E aí a gente vai explicar isso também. Seleção brasileira chega a Teresópolis, eu quero falar sobre isso. Agora, câmera 1 aqui comigo, por favor, André. Essa semana, eu tive com 3 pessoas. Eu não vou entrar no assunto todo, nem vou trazer isso para o debate, que eu preciso apurar e essas pessoas virão ao meu programa. Eu quero falar sobre um empresário, um grande empresário do centro da cidade, um militar de alta patente, já reformado. Então vamos lá. Um empresário, grande empresário do centro da cidade, muito participativo, um empresário, um militar de alta patente, já reformado, mas um militar de alta patente, e um advogado em que alçou, foi até em outros cargos, né? Mas hoje está advogando. Eu tive com eles essa semana e eles me apresentaram uma dívida que a prefeitura tem que já ultrapassa 100 milhões de reais. Parte dessa dívida já foi negociado, mas a outra parte a prefeitura não pagou. A prefeitura não teria pago, está judicializado, ou seja, já está na mão, já andou um processo, já virou um processo. Esse dia já está judicializado. Ultrapassa os 100 milhões de reais. Eu vou tentar ainda para a semana que vem, hoje está encerrando o programa, eu vou tentar trazê-los aqui para falar e fazer essa denúncia. Então, como eu falei, foi um empresário, um militar, já reformado, mas um militar de alta patente, e um advogado, ok? Aliás, um advogado extremamente conhecido e uma pessoa que todo mundo gosta muito aqui em Teresópolis. Ele já nem está mais morando aqui em Teresópolis. A gente vai para o comercial, a gente volta já. E deixa eu falar sobre o Recanto, o Centro Gastronômico Recanto. O Centro Gastronômico Recanto tem, além de carnes nobres e peixes variadíssimos, tem caldos, fondue à noite, né? E você tem ainda a padaria e do Centro Gastronômico Recanto. Todos os dias aberto aí, de domingo a domingo, o Centro Gastronômico Recanto. A gente volta já.